Olá, amigos do Transformando Corações. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, poder falar com vocês e poder estar trazendo algo para o teu coração. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre orgulho, sobre aquilo que toca o coração do homem e é a raiz desse grande mal do orgulho. Para você falar de orgulho, você tem que falar de uma coisa chamada independência. Toda vez que o homem se julga independente, ele acaba dando de braços com orgulho e caminhando junto. Quando Deus formou o homem e Adão, a ideia de Deus é que Adão fosse sempre dependente dele. Não no dependente no sentido de ser escravo, mas no dependente no sentido de ser filho. O filho, ele depende do pai, ele aprende com o pai. E ele tem essa dependência de Deus. Deus supriria em glória todas as necessidades de Adão. Era um tempo de estar diante de Deus, era um tempo de aprender com Deus. Quando Deus formou Adão, a figura era do cuidado, de estar próximo, de estar cuidando como o pai deve e tem que cuidar do seu filho. Mas o pecado tocou o coração de Eva, enganou a Eva e tocou o coração de Adão, trazendo para Adão uma palavra: independência. Adão só conhecia a dependência. Quando eu começo a ser independente, e a independência do quê? De Deus. Eu começo a ter o meu coração orgulhoso, porque eu começo a achar e entender que eu posso fazer as coisas independente de Deus, independente daquilo que o Pai pode me orientar. E isso é orgulho. O orgulho é um coração que se julga altivo mais do que os outros, que não se submete, que não ouve. O orgulho, ele traz para o meu coração, para o teu coração, esse distanciamento de Deus. Quanto mais eu aprendo a ser humilde, e a humildade me leva mais próximo do Senhor. As pessoas humildes não são aquelas pobres ou necessitadas. As humildes são as que aprendem a dependência de Deus, aprendem a depender do Senhor. E a Bíblia diz que os humildes são abençoados, são bem-aventurados. E eu tenho que entender essa verdade para a minha vida. Orgulho é quando eu acho que eu consigo fazer as coisas sozinho. E toda vez que o homem intenta algo no seu coração, a Bíblia diz que ele faz. E quando ele intenta errado, ele vai fazer a coisa errada. Mas quando eu intento algo certo, naquilo que Deus me chamou para viver, eu vou viver a coisa certa. Tudo depende da minha vontade. Deus, quando colocou o livre-arbítrio para o homem, foi para que o homem pudesse ter essa liberdade de escolher entre a dependência e a independência. Essa escolha é que vai mostrar ao meu coração aquilo que eu sou: orgulhoso ou sou alguém submisso, alguém humilde, alguém que está pronto a depender e aprender. Dependência não é ficar pendurado no outro, esperando que o outro lhe supra. Dependência é olhar o outro e aprender com o outro e entender que quando eu preciso de conselhos ou quando eu preciso de ajudas, eu vou até lá. O orgulhoso não quer ajuda. O orgulhoso não gosta de perguntar ou de saber as coisas. O orgulhoso é aquele que sempre quer ter a última palavra. Quando eu quero e eu começo a identificar isso em minha vida, eu preciso começar a buscar ao Senhor. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e o Senhor ao seu tempo te exaltará. O fato de me humilhar é o fato do meu coração ser quebrado, transformado em todo orgulho, em toda independência. Deus chama você para viver um tempo, sim, de depender dele. É hora de tirar o orgulho do teu coração. É hora de retirar esse orgulho de dentro de você. O orgulho muitas vezes nos afasta do que Deus tem para nós. O orgulho destrói famílias. O orgulho destrói relacionamentos. O orgulho, aquele que não consegue ouvir o outro, aquele que não consegue pedir perdão. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Como amor. Amor é decisão. Eu preciso decidir amar. Eu vou amar o fulano independente do que ele fizer.
independente da atitude dele, porque amar é o mandamento. Quando eu aprendo a amar, quando eu aprendo a perdoar, eu estou quebrando dentro de mim o meu orgulho. A sua identidade é de dependência de Deus e não de orgulho. Você precisa aprender a ter essa dependência. Sabe, a Bíblia fala que o Senhor Jesus tirou toda a sua glória, se desfez de toda a sua posição. Ele mesmo se humilhou por causa de nós, por amor a nós. Ele foi o grande exemplo de tirar toda a sua independência, tirar o orgulho e se colocar numa dependência do Pai, colocar o seu coração em humildade por amor de nós. Você precisa aprender a ter essa verdade, você precisa aprender isso. Você, marido, precisa aprender a ter um coração humilde e submisso, a depender de Deus e aprender a trazer essa verdade dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Você, pai, precisa aprender isso. Não é vergonha nenhuma ensinar o seu filho o que é dependência. Não há vergonha nenhuma ensinar o seu filho o que é ser alguém humilde. Errou? Peça perdão. Isso não te fará menor ou maior diante dele. Pelo contrário, isso você vai ensinar o seu filho que orgulho é pecado, mas que o perdão, a humildade, isso vem de Deus e isso forja o caráter do teu filho, de entender essa verdade. Marido, aprenda essa verdade. Pai, aprenda essa verdade. Meu irmão, aprenda essa verdade dentro da casa de Deus. Aprenda a quebrar todo o orgulho, seu posicionamento errado. Ame a teu irmão. Ame aquele que te feriu. Tire o orgulho. Tire a falta de perdão. Dependa de Deus. Sabe, há atitudes que muitas vezes nós precisamos ouvir do Senhor e entender o que Deus quer para nós. Há situações em que só ouvindo, dependendo de Deus, é que vamos saber como lidar com aquilo. Se eu vou agir com o meu coração, eu sou levado para o orgulho, sou levado para a independência, e as minhas atitudes vão machucar outras pessoas, ferir outras pessoas, e o que é pior, ferir a mim mesmo e ao coração de Deus. Mas quando eu sou dependente do Pai, dependente do Senhor, todo orgulho é tirado do meu coração e eu aprendo a me submeter, a ser humilde. Jesus, certa vez, reunido com os seus discípulos, foi ensinar o que era ser humilde, tirar o orgulho. Ele se desfez, tirou toda a sua capa de sacerdote, tirou toda a sua capa de rabi, de mestre, e se vestiu apenas com a toalha do servo mais humilde, a toalha daquele servo que lavava os pés das pessoas. E na última ceia, onde ele estava com seus discípulos, ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, ensinando cada um deles. Uma coisa interessante é que esse servo, esse escravo, ele ficava com a toalha envolvida, ele se vestia com a toalha. E ele pegava os pés e ele enxugava os pés com as suas próprias vestes. Quando Jesus termina de lavar os pés dos 12 discípulos, e ele olha, e você olhasse para Jesus, você via Jesus, as marcas dos pés dos seus discípulos nele, que ele tinha lavado. Isso era, ele estava ensinando os discípulos o que era humildade. O humilde, ele tem a marca nele. O humilde, ele vai ter a marca de servir aos outros. O humilde, ele vai ter a marca da dependência dos outros. Não que as pessoas pisarão nele, mas ele se colocará para abençoar. E isso quebra toda a fortaleza de orgulho. Isso quebra todo o peso de orgulho e traz para as nossas vidas, traz para a sua vida um tempo de humildade. Talvez você esteja no tempo de tirar as suas vestes de orgulho e se vestir com essas toalhas de humildade e procurar pessoas que você precisa sim consertar, entender e entrar na vida delas como alguém abençoador, como alguém que depende de Deus, como alguém que é humilde. Tire o orgulho do meio do teu caminho, porque orgulho te levará ao pecado, orgulho te tirará das mãos do Pai, mas volte-se a Deus e o orgulho tira ele de você.
Viva o melhor tempo da tua vida na dependência do Pai. Viva o melhor tempo da tua vida em humildade diante do Senhor. E você será uma pessoa cada dia mais feliz e mais abençoada no Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que a mão de Deus venha sobre você e que o Senhor te exalte no momento certo, para louvor e para a glória do Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Ministério Transformando Corações. Seu coração transformado por Jesus.